Shalom, shalom, paz, poder, paternidade e a preciosa presença do Pai sobre vós. Eu sou o apóstolo Fabiano Carper e este é o momento Ativação Profética. Em Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 31 diz: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. O inferno não é fake. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Porém, vale lembrar que quem vai para o inferno não é o pecado, e sim o pecador. Esta é uma palavra muito preocupante, porque este homem, ele era um conhecedor da palavra. Ele conhecia os princípios, ele conhecia até mesmo o seu chamado. E tudo indica que ele era um sacerdote. A forma com a qual ele se vestia indicam que eram roupas sacerdotais. Porém, a forma com a qual ele vivia indica que ele não estava cumprindo com o chamado. Porém, pense, se Deus não poupou nem mesmo um homem que conhecia os princípios e não executava, imagine daqueles que estão cegos na escuridão, pensando que o inferno é aqui, pensando que o Deus de amor jamais faria algo nesse sentido na eternidade. Devemos tomar muito cuidado, pedir ao Senhor discernimento, graça, amor e poder para pregar o Evangelho como ele é. Este homem não tem nem sequer o seu nome descrito aqui na Bíblia. E o mais importante é o nosso nome escrito no livro da vida. Por isso nós devemos orar. Nós iremos orar, e o Senhor há de arrancar as escamas daqueles que estão cegos na escuridão, como também daqueles que caíram e estão presos nas mentiras de Satanás. Deus pode restaurar o perdido hoje. Deus pode levantar o caído hoje, mas Ele conta comigo, Ele conta com você. Este homem tinha 5 irmãos, e a preocupação dele era que ele identificou que a forma com que os seus irmãos estavam vivendo também iriam para o mesmo lugar que ele estava.
o lugar do tormento. Ele reconheceu Abraão como pai. Tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele teve todo o sentimento e a consciência de dor e sofrimento no lugar do tormento. Precisamos despertar, precisamos pregar sobre a salvação. A salvação não é apenas ser poupado do medo do inferno, mas a salvação é ter Jesus como novidade de vida, quebra das correntes do pecado e a plena convicção da eternidade em paz. O que podemos fazer por nossos irmãos, que façamos agora. O princípio é o mesmo, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Este foi o pedido. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele tem a palavra do Antigo Testamento, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os profetas, os livros proféticos, Daniel, Jeremias, Isaías, Obadias, Sofonias e tantos outros. Ouça a palavra, o Pentateuco de Moisés e os livros proféticos. O princípio é o mesmo. Mas aí ele queria ensinar Abraão a ganhar almas. Mas manda, Pai, manda que algum dos mortos vá pregar para eles e eles irão se arrepender. Ou seja, ele sabia que o arrependimento, a mudança de mente, pouparia-os do inferno. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não ouvem o Pentateuco e os livros proféticos, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Ou seja, o princípio da fé, o princípio para crescermos em fé. Até então, somente o Antigo Testamento, a antiga aliança, havia sido revelada ao povo. Agora não, agora nós temos o livro por completo para termos o nosso nome escrito no livro que completará a nossa vida em eternidade com toda a paz. O que é o inferno? O inferno é o lugar de castigo que todos que pecam e querem viver em pecado se rebelam contra Deus. O inferno não é o domínio do diabo. O inferno é o lugar onde o diabo será castigado. O inferno também é conhecido como o lago de fogo. Será que o inferno existe mesmo? Sim, o inferno não é fake. Jesus falou mais vezes sobre o inferno do que sobre o céu, e não é uma metáfora. É por isso que é tão importante crer em Jesus. O castigo justo do pecado é ir para o inferno, um lugar completamente separado de Deus, que é a fonte de tudo o que é bom, que é a fonte de tudo o que é paz, que é a fonte de tudo o que é alegria, que é a fonte de tudo o que é vida. Separado de Deus, tanto aqui na terra como na eternidade, tudo o que resta é o sofrimento. Mas como escapar do inferno? Apenas Jesus pode salvar do inferno. Ele levou o castigo do pecado na cruz para salvar todos os que creem nele. Em vez de ir para o inferno, os salvos irão morar eternamente com Jesus no céu. Em Apocalipse 20:10 está escrito: o diabo que as enganava
Foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O inferno não é fake e o inferno será eterno. Em Apocalipse 20, do 13 ao 15, diz ainda: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Justamente este é o lugar, o Hades, a antessala do inferno, que aquele homem rico, ele já estava em tormento. Se ele já estava em tormento no Hades, a antessala do inferno, imagine como será o inferno em sua realidade e eternidade. Em Mateus 25, 41 está escrito: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha que interessante, ouça-me. Em 2 Pedro 2 ao 4 está escrito: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Aqui a tradução também seria o Hades, a antessala do inferno. Imagine, tanto Mateus 25, 41 como 2 Pedro 2, 4 reforçam que Deus não poupou nem mesmo aos anjos que o traíram. A terça parte. Será que esse Deus de amor, será que ele irá mesmo passar uma borracha naqueles que vivem mergulhados no pecado? E também dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos? Se nem aos anjos ele poupou, pode estar certo. E nem mesmo aos pecadores, por mais endurecidos que sejam, por mais cegos que sejam, e nem mesmo aos falsos obreiros, não haverá uma segunda chance. Segundo as Tessalonicenses 1:9 escreve: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Haverá o dia do grande juízo. E em Mateus 13, 41, 42, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Não brinquem com a salvação. Não brinquem com o falso evangelho do amor. Deus é justiça. Deus é juízo. Deus é amor. Mas este amor espera uma consequência. Este amor espera de mim, espera de você uma mudança de vida. Este amor, ele espera daqueles que ouvem o Evangelho uma atitude condizente com aquilo que o Evangelho prega, mudança de vida. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eternamente com Cristo ou eternamente sem Cristo?
O tempo é agora. O princípio é o mesmo. A pregação do Evangelho. A misericórdia é para este tempo. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro. Conhecia Abraão como pai, mas não viveu a paternidade. E manda a Lázaro. Conhecia a Lázaro, mas não fez aquilo que era bom pelo seu próximo. Que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E Abraão o conhecia como filho. É isso que dói, meus irmãos. É isso que dói. Conhecem o Evangelho, sabem o que deve ser feito, mas sempre procrastinam, sempre deixam para amanhã, sempre deixam para o ano que vem, sempre pensam nas festas. É o mesmo cenário deste homem rico. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente, de festa em festa, em meio aos compromissos da sociedade. Esqueceu-se do chamado, esqueceu-se do compromisso, esqueceu-se da palavra, esqueceu-se dos da sua casa. Certamente, os 5 irmãos foram para o mesmo lugar. Deus não quebra princípios. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, porém, Abraão: Filho, o Pai nos reconhece como filhos, mas o Pai só faz aquilo pelos filhos quando os filhos fizerem pelo Pai o que lhe é devido. Temer diante da palavra, temer diante do pecado. Sim, Ele perdoa. Sim, ainda que você tenha feito aliança com o inferno, Ele perdoa, Ele quebra esta aliança e Ele levará você para a eternidade com vestes brancas, onde você viverá em plena paz. Mas mude, e mude agora. Este é o tempo, e chegará o tempo que não haverá mais tempo para o arrependimento e para a misericórdia em ação. Pregue o Evangelho, pregue a salvação, pregue o arrependimento, pregue o poder do perdão a quem você ama, pois não haverá mais tempo. O juízo virá. O inferno não é fake. Não devemos correr do inferno, devemos correr para os braços de nosso Pai. Devemos correr para a palavra, e no grande dia, o nosso nome será encontrado e ecoado nos céus, no grande livro, o livro da vida. E assim eu oro: Pai, em o nome de Jesus, salva-nos, liberta-nos, dá-nos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, discernimento e poder para pregar por todos os lados, pelos 4 cantos desta terra, para ganharmos a nossa família e os nossos amigos, que eles estejam com o coração quebrantado para ouvir a Tua palavra, e que haja mudança, que haja transformação, que haja conversão genuína e o testemunho do Evangelho da salvação. O Senhor deu o Teu Filho, o Senhor deu o Teu melhor, o Senhor nos deu o escape para vivermos na eternidade com o nosso Senhor, o nosso Pai, e assim será. Viveremos em Teus braços, querido Deus, querido Pai. Viveremos em amor. Em o nome de Jesus. Shalom, shalom. Amém, amém.